Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio direto do Minas Centro, sim, essa é a 11ª edição do Café com Prosa, um evento organizado, realizado, pensado pela Undime Minas Gerais. E ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo Bruno, e muito feliz nesse momento com o que está repercutindo da nossa apresentação no palco. Muito grato por estar ao seu lado, meu grande amigo. E vou agradecer. Ele não está aqui não hoje, mas eu vou agradecer ele sem ele saber. Ele fala que eu não elogio ele, eu vou elogiar, mas ele só vai descobrir se ele assistiu o programa. Exatamente. Parabéns, Alan Jones. Parabéns, eu ganhei até salva de palmas, Alan. Coisa rara nesse programa. E hoje, Gui, nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante. A gente está falando com gestores educacionais, então a gente quer falar justamente sobre defesa do direito à educação. E quem melhor senão a doutora Gisele Ribeiro de Oliveira. Ela é promotora de justiça e coordenadora do CAUEDUC, do Ministério Público de Minas Gerais. Muito bem-vinda. Aqui com os gestores, com os prefeitos, sobre esse tema tão importante que é a educação. Eu queria começar justamente perguntando sobre essa sigla, né? O que significa CAUEDUC? Então, para cada município em Minas Gerais, existe um promotor de justiça responsável pela defesa da educação. Não vai ter um promotor em cada município, né? Mas tem um responsável por cada município. Eles ficam em polos, né, em cidades centrais, respondendo por essa tão importante função. Então, nós temos 300 promotores de defesa da educação em Minas Gerais e para que exista uma uniformidade na ação, um apoio técnico mais especializado, existe o CAU, é o Centro de Apoio Operacional. Atualmente eu sou coordenadora e tento ajudar os promotores de justiça no cumprimento dessa missão de garantir a educação para todos e de qualidade. E aí eu já começo com uma pergunta muito importante, que é entender qual é o papel do Ministério Público justamente na defesa do direito à educação e no acompanhamento das políticas educacionais nos municípios. A gente fala que Minas Gerais é meu país, né? Porque são 853 municípios, então, de fato, caberia muitos países aqui dentro, definitivamente. E a gente tem desafios também de municípios grandes, como Belo Horizonte, a grande BH de maneira geral, e municípios também pequenos, com 4 mil habitantes. Como é que o Ministério Público atua nessa defesa do direito à educação? Eu costumo brincar que, de maneira muito simples, o papel do Ministério Público é ser advogado da sociedade. Tudo aquilo que é importante, aqueles direitos e garantias mais importantes, como é a educação, é função do Ministério Público trabalhar, acompanhar e ter certeza que esse direito vai ser garantido para cada pessoa. Então, nós somos fiscais do cumprimento da lei, nós somos garantidores de que a democracia continue a existir e trabalhamos para que a sociedade tenha o direito à educação garantido. E como é que isso é na prática? Sempre que nós verificamos uma ameaça ou lesão a esse direito, nós instauramos um procedimento, ou seja, a gente começa a apurar. Começamos a investigar se a lei está sendo cumprida direitinho, se a política pública está sendo realizada, se o gestor está fazendo tudo aquilo que é necessário para que as pessoas usufruam desse direito. Uma pergunta, desculpe a ignorância, mas qual seria um dos fatores que mais vão ali engatilhar desafios junto ao Ministério Público? O que acontece de fato? Que fala assim, Guilherme, isso é algo recorrente e que precisa de fato de uma tratativa mais cuidadosa e que as famílias, tanto família, sociedade como um todo, apresentam ao Ministério Público? O Ministério Público recebe o mais diversificado tipo de problemas, mas alguns muito recorrentes são problemas relacionados à educação inclusiva, né? Os estudantes que precisam de um atendimento educacional especializado e que, né, as famílias entendem que esse direito não está sendo garantido. Então, muitas famílias buscam em relação a isso. Outro problema que tem sido muito recorrente é a questão de violência nas escolas. Tanto a violência contra
assim, entre os pares, né, entre os estudantes, quanto violências, às vezes, contra os professores, e, às vezes, né, ataques acontecidos nas escolas. Isso é um outro problema que tem acontecido. Transporte escolar, no ranking de demandas, é o terceiro assunto que chega. Né, porque o que acontece? O direito à educação não é só a ter a escola lá no lugar. Tem que se garantir que o estudante chegue até essa escola. E se a escola estiver muito longe do estudante, isso significa a obrigação do Estado fornecer o transporte. Em muitos lugares isso não tem acontecido, é o terceiro maior tipo de problema que tem uma relação, né? Porque o transporte parece que fica a cargo do município, só que às vezes quando ele vai para o fundamental, então ele passa a ser do Estado. Então, foi justamente um tema que a gente discutiu aqui no episódio, que era a articulação que a Undime estava promovendo junto da Secretaria do Estado para criar um calendário para justamente evitar essas interrupções, haja visto que é calendário Estado e município, e os municípios têm particularidades sobre as suas demandas e sobre as suas datas. Então, isso é muito importante. Aí a minha próxima pergunta é justamente em relação ao diálogo. Esse é um exemplo no qual o diálogo entre município e Estado corroboram para justamente você ter eficiência do transporte. E eu queria entender como os gestores municipais da educação podem trabalhar junto do Ministério Público, claro, por meio do diálogo, sem sombra de dúvida, mas que iniciativas podem ser adotadas ou que meios eles podem utilizar justamente para fortalecer as políticas públicas educacionais. Como é que a gente faz esse casamento Ministério Público e gestores educacionais municipais? Essa pergunta é excelente. Nós acabamos de palestrar aqui no evento e o mote, né, da minha participação foi justamente explicar para os gestores como é que o Ministério Público funciona e o que a gente espera. Ministério Público e gestores da educação têm uma mesma missão: garantir o direito à educação para todos, de qualidade, né, e uma educação efetiva. O Ministério Público quer isso, o gestor quer isso. Mas nós sabemos que, em razão de vários fatores, muitas vezes o gestor não consegue entregar tudo que a lei determina. Né? A gente entende que existem muitas demandas. Todos os dias se muda a legislação, acrescentando mais questões na conta da educação. A gente entende falta de recurso, né? Porque para fazer uma boa educação vai precisar de recursos e às vezes eles são insuficientes. Então nós entendemos essa dificuldade e a complexidade do problema. Doutora, deixa eu só fazer desculpa interromper, porque claro. Me veio essa dúvida assim. Quando você fala assim, a gente entende, existe uma prerrogativa legal, por exemplo, no caso de a gente entende, prorroga-se, como é que é esse entender? Porque, de certa forma, não havendo um cumprimento de uma determinada lei, pressupõe ali que você tem um ato infracional, tem alguma coisa que implica. Esse entender, dar-se uma prerrogativa, como é que se dá esse entender? Perdão interrompê-la, porque como você repetiu duas vezes... Eu ia chegar justamente nisso. O entender é o compreender que não existe milagre do dia para a noite. Né? Não é hoje eu tenho 0 vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos e amanhã eu vou aparecer com 1.500 e atender toda a minha demanda. Não existe milagre. Para problemas complexos, nunca você vai achar solução uma solução simples. Adoro essa frase. Então, o que é o compreender? O que a gente espera, então, do gestor? Primeira coisa, que ele conheça o seu problema. Ele tem que conhecer a sua rede, ele tem que conhecer a população, entender as particularidades. Segundo, ele tem que reconhecer o problema. Né? Fingir que ninguém quer vaga em creche, por exemplo, ou fingir que a escola não está com uma estrutura horrível, isso não vai fazer o problema desaparecer. Então, nós queremos que ele saiba diagnosticar o problema e que ele reconheça o problema. Depois disso, é planejar. Então, é sentar e entender como que eu vou resolver esse problema. A gente espera, né, o Ministério Público espera que o gestor preveja metas imediatas, de curto, médio e longo prazo. Metas factíveis, mas não em tempo indeterminado.
né? O Ministério Público espera que o gestor também preveja formas de solucionar a questão. Isso significa prever orçamento, significa buscar recursos, é um planejamento mesmo, uma organização. Demonstrar planejamento para a solução de um problema já nos indica, faz com que nós entendamos o problema, né? O Ministério Público possa entender e aguardar aquele desenvolvimento para se chegar ao cumprimento da lei. Lembrando, Bruno, que apesar de a gente estar falando de Estado e município, se aplica tanto ao público quanto ao privado, ao particular. A gente não pode esquecer disso. O particular ele não fica fora desse balaio todo, não. Eu tenho talvez uma... Não é questão de pinga-fogo, não é nada disso, não. Mas a gente, quando você traz as questões onde a inclusão tem sido o grande gatilho dos desafios. Grande desafio, né? A sociedade apoiou a inclusão de uma forma que na educação não é bem daquela forma que acontece, sabe? Famílias que buscam laudos de pessoas que de fato não são capacitadas e que levam isso até o judiciário, e o judiciário também, por falta de informação, ele obriga as instituições a realizar movimentos que de fato não deveriam acontecer. Eu te falo porque a gente vive isso todo dia. E até o processo entrar de fato em uma linha de julgamento, a ordem já foi dada. Como é que a gente pode conscientizar o gestor? O que esse gestor tem que priorizar nesse momento? Como é que a gente pode conscientizar também ao judiciário? Olha, existem algumas particularidades que não pode ser assim, porque a gente está recebendo tanto de... Olha, nada contra a terapia, mas constelador familiar falando assim, não, seu filho tem que ter apoio, e intimando as escolas, tanto públicas quanto as particulares, a colocar um acompanhamento individual, sendo que a criança não tem desafio nenhum cognitivo, ela tem um desafio comportamental. Na verdade, o apoio, ele parte do pressuposto que é por conta do sujeito não conseguir atender suas necessidades básicas. Então, não é um apoio pedagógico, né? É um apoio, o profissional de apoio ele vem justamente para apoiar o sujeito que não consegue, que tem ali uma limitação que o impede de atender suas necessidades básicas, como se alimentar, se limpar. Só que muitas vezes é deturpado a interpretação do fato e se faz uma exigência no sentido de se ter um acompanhamento pedagógico exclusivo. E aí, tirando a legitimidade da escola de reconhecer a necessidade, o potencial cognitivo do sujeito dentro do contexto do processo de aprendizagem e inflamando uma relação que vai ficar restrita à ideia de um terapeuta que nem na escola vai. Não é uma questão, mas é o que a gente vive. Como que a gente trabalha nesse meio? Essa questão, essa angústia que vocês estão desenvolvendo, eu já percebi em vários gestores. E como que o Ministério Público orienta neste caso? É muito importante que o gestor, seja ele público ou privado, que ele cumpra exatamente os passos que a lei determina para lhe resguardar. Uhum. Então, como que é? Chegou um estudante, tem que ser feito o estudo de caso. E na hora de fazer esse estudo de caso, o gestor tem que conversar com a família, se for necessário, com eventuais profissionais que atendam aquele estudante, entender bem o quadro e aí desenvolver os planos individualizados para aquele estudante, tanto o PDI quanto o PAEE, né? Se feito isso, né, um estudo de caso sério, elaborou o plano, apresenta para a família, diz, nós entendemos que tais medidas são as necessárias para esse estudante. Discute com a família, aproxima, né, evita os ruídos. Sim. Começa a aula. Se o estudante está respondendo bem, não vai ter problema judicial.
Se o estudante não está respondendo bem para aquele plano, vamos rever o plano. Vamos ver o que é o mais importante para esse estudante, como que eu posso potencializá-lo ao máximo para ele ter um aprendizado efetivo. Siga esses caminhos. A lei hoje diz, tanto o profissional quanto os planos, eles são decisões pedagógicas. Não é uma decisão do médico, não é de um terapeuta, é a equipe pedagógica que tem que decidir. Levando isso, né, se isso for feito com seriedade, com diálogo com a família, com todos os elementos... Documentado, que eu acho que é uma coisa que a escola esquece muito. Documentado, sem dúvida, né? A escola esquece muito de documentar as atas das reuniões, dos atendimentos, tudo isso tem que estar na pasta individual do aluno. Não esqueça, você, gestor, coordenador de escola, todas as reuniões, ata com assinatura, pelo amor de Deus. Perfeito. Tudo documentado, isso, em caso de uma judicialização, né, de um processo, isso deve ser levado para o juiz. O juiz entende de lei, os fatos têm que ser levados para ele. Então, o que o juiz sabe? Que a lei garante que haja um atendimento educacional especializado para os estudantes, que a lei prevê a possibilidade do profissional de apoio ou do professor de apoio quando se trata da rede estadual. Então, ele entende que existe esse tanto de direito na mesa. Qual desses direitos se aplica a esse estudante? Aí ele precisa dos fatos. E a escola documentando e mostrando que não é o caso, aquele estudante não precisa efetivamente de alguém do lado dele o tempo todo. A possibilidade de uma decisão favorável ao gestor aumenta exponencialmente. Eu sei que eu gosto muito da frase que você trouxe logo no início do programa, onde situações complexas não existem respostas simples, que para mim eu até acho bonitinho as pessoas, gente, vai pelo caminho mais simples. Gente, não tem caminho simples. Nós estamos falando de um problema extremamente complexo. Porque quando a gente pensa num processo em uma linha cronológica natural, é fácil. Agora, nós temos casos de família entrando no primeiro momento na escola com calhamaço de legislações debaixo do braço e falando assim, meu filho tem o direito. É agora, eu preciso... Eu quero o PDI agora. Gente, como é que eu faço um PDI? Não, porque eu quero examinar o PDI para ver se meu filho ele vai ter... Mas eu nem conheço o seu filho. Então a gente está vivendo um descompasso, não vou falar um distúrbio, não, mas um descompasso da sociedade com isso, ao ponto de haver a judicialização antes do ingresso do aluno. Então eu vejo que nós temos um caminho complexo pela frente e minha dica ao gestor, Bruno, se chegou qualquer ordem judicial, cumpra-se ela na integralidade, depois resolve. Aí sim a gente vai tentar resolver. Agora que, doutora Gisele, me perdoa, tá difícil demais. A gente sempre tem que lembrar, né, que os pais enxergam, né, os seus filhos como o ser mais importante do universo. E para o mundo deles realmente é. A legislação prevê a prioridade absoluta da criança e do adolescente, sim. Prevê a necessidade de máxima proteção, sim. O importante é que seja cumprido os caminhos, os caminhos do que a lei diz sobre o que é a máxima proteção de verdade. Muitas vezes os pais acham que o melhor é ter ali alguém sempre do lado do filho, protegido, e a gente tem que entender esse anseio deles, mas ter essa tranquilidade de explicar o que a legislação realmente prevê e o que de fato vai ser o melhor ali. Um bom diálogo, com essa chave de leitura, né, da paciência, de saber que são pessoas ali que muitas vezes estão assim, cansadas de lutar com o mundo, né? A gente sabe que, né, crianças que precisam de um atendimento especializado, muitas vezes são discriminadas, muitas vezes, né, esses pais já estão fartos, chegam nervosos, mas, né, o gestor conversando,
com calma, com tranquilidade, explicando direitinho o que é e demonstrando que ele, gestor, também quer o melhor para aquela criança dentro da lei. Eu acho que a gente vai melhorando a possibilidade de diálogo. É isso que eu concordo, meu amigo. Sensacional, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um episódio direto do Minas Centro. O coração de Belo Horizonte, estamos na área central, aqui do ladinho do Mercado Central. Você que está aqui com a gente nesse evento maravilhoso, a 11ª edição do Café com Prosa, com certeza já viu, ouviu, compartilhou muito conhecimento entre os pares, ouvindo do palco, vindo aqui também nesse canal de conteúdo. Permaneça conosco porque tem muitas entrevistas ainda pela frente. A gente está apenas no segundo dia e lembre sempre, o boss tá on. Valeu!